Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salmo 95, 1. É isso que o povo de Deus faz todo domingo. Nós saímos de nossas casas, nós nos encontramos para celebrar o rochedo da nossa salvação. Esse é o propósito de estarmos aqui e é com alegria que nós vamos fazer isso agora. Vamos orar iniciando o nosso culto ao Senhor. Queremos te louvar, ó Deus, pois tu és o rochedo da nossa salvação. Toda a vida flui de ti. Nós reconhecemos que vivemos, nos movemos e existimos no Senhor. E conhecer a ti é ter a vida eterna e o teu único Filho. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos. E juntos, como o teu povo, reunidos nesta manhã, pedimos que o Senhor nos visite graciosamente nesse tempo, falando aos nossos corações, ó Deus, e transformando as nossas vidas para a glória do teu santo nome, de modo que a nossa igreja continue sendo um testemunho da tua graça nessa cidade, ó Pai, e que através de nós muitos conheçam a ti e adorem ao único Deus verdadeiro. Essa é a nossa oração nesse dia, por nós que estamos aqui, pelos irmãos que nos acompanham de suas casas, ó Deus, pelo teu povo. Abençoe a tua igreja nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, apenas para relembrá-los que os nossos avisos estão sendo gravados e estão sendo disponibilizados todas as semanas nas redes sociais da nossa igreja, no YouTube da nossa igreja. Nós temos o boletim também digital, pelo celular você pode acessar, de modo que ali você fica sabendo de tudo o que está acontecendo na nossa igreja. Então vai ter o Café dos Comerciários agora no início de novembro. Você já sabia? Você pode participar. Então observe os avisos e participe das atividades e sirva ao Senhor conosco. Vamos cantar salmos e hinos de número 248. Eu convido os irmãos que puderem a colocarem-se em pé para cantarmos ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor.
Obrigado, irmãos. Podem sentar. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Waldenberg para fazer uma oração nesse momento pelos nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos desempregados, pelas nossas famílias, para que haja paz no nosso meio. Pastor, ore por nós e interceda nesse momento. Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, nos apresentamos agora como igreja ao Senhor. Sim. É a tua igreja, é a reunião dos remidos, é a Assembleia de Deus que aqui está. Por isso nós clamamos por meio de Jesus, que o Senhor visite os nossos irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os renove na saúde e os abençoe. Amém. Que também, ó Deus, esta visita do Senhor aconteça nas famílias que possuem membros fora do mercado de trabalho. Que o Senhor agracie e os abençoe e nos use como membros, como família, para auxiliá-los neste momento. Temos disposição, ó Deus, e queremos ser usados pelo Senhor para amenizar as dificuldades que tais irmãos enfrentam. Sim. Tanto numa visita como no partilhar das coisas que nós recebemos do Senhor. Sim. Abençoe, ó Deus querido, o teu povo. Abençoe, sim, o nosso ajuntamento. Que tudo que aqui façamos glorifique o teu nome e abençoe o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios 2, 8 e 9. Nós vamos ler juntos esse versículo na versão Almeida, Revista e Atualizada, a versão quase inspirada por Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Vamos ler juntos, os irmãos assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. Diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor. Família Grangeiro vai nos conduzir nesse momento. Família Grangeiro e amigos. Bom dia, queridos. Vamos nos colocar de pé para cantar o nosso primeiro cântico que chama Que Consolação. Ontem nós tivemos uma reunião muito gostosa do Ministério Feminino. Quem não conseguiu vir, perdeu, porque foi a nossa última reunião do ano. Só o ano que vem vai ter mais. E depois dessa reunião nós saímos com a orquestra, eu tive que sair às pressas, não aguardei o fim. E fomos lá para o Vale do Sol, aniversário da ICE do Vale do Sol, que foi uma bênção também. Então eu dormi rouca e acordei pior. E na minha oração noturna eu pedi para Deus para que eu acordasse bem, né? Para poder entoar louvores com vocês. E o Senhor falou ao meu coração e disse assim: minha filha, sua boca foi usada para louvor, para entoar louvores para mim. E foi bênção. Então eu dormi em paz, acordei em paz. Estou entre amigos mais chegados, né, irmão, mais do que irmãos, e eu quero convidar vocês nessa manhã a cantar, que sua boca seja a bênção, né, e cante aquele que é o único, que é o Consolador e Consumador da nossa fé. Amém? Descansando no poder
diante do Senhor, clamando, ó Pai, por socorro. O Senhor conhece as nossas lutas diárias, ouve o nosso clamor e abra o nosso coração, Senhor, para a mensagem que o Senhor tem a nos oferecer, ó Pai. Que saiamos nessa manhã diferente, completamente diferente do que entramos, ó Pai. Essa é a nossa oração. Nos abençoe e cuide de cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Pode se sentar. Amém. Nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro comemoramos e relembramos um pouco da Reforma Protestante, aquele movimento que mudou a história da igreja e do mundo há 504 anos atrás. Dentre esse movimento da Reforma Protestante, surgiram 5 grandes verdades bíblicas expostas e proclamadas naquele tempo, que transformaram o mundo. Essas verdades bíblicas ficaram conhecidas como 5 solas. Nós já vimos o sola Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós já vimos solos Christus, somente Cristo promove salvação. Nada além de Cristo, nenhum outro além de Cristo. E nessa manhã, eu quero ver com os irmãos o sola gratia, ou somente a graça de Deus. É a única forma que o homem pode ser salvo, é pela graça de Deus. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Vou ler do verso 19 ao verso 26. Romanos capítulo 3, verso 19 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra aberta diante de nós, eis aqui as nossas vidas. Estamos assentados ao redor da tua palavra. E o desejo do nosso coração é ouvir a tua palavra e guardá-la em nossos corações e praticá-la com as nossas mãos, os nossos pés e as nossas bocas. Por isso, nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O meu desafio esta manhã
é fazer uma exposição que vai do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 26, que nós lemos agora. E por que eu quero expor todo esse trecho bíblico? Porque o argumento de Paulo está conectado. Esse texto que nós lemos está totalmente conectado ao capítulo 1, verso 18. De modo que se nós não entendermos do capítulo 1 até aqui, nós não entenderemos muito bem o que Paulo está falando sobre a graça de Deus. E na verdade, esse é um dos nossos grandes dilemas. Entender de verdade o que é a graça de Deus. Porque nós, como crentes, ouvimos o tempo todo, e às vezes falamos o tempo todo sobre a graça, mas se eu perguntar para você, o que é a graça de Deus? Você conseguiria responder? Você conseguiria explicar para alguém o que é a graça de Deus? E mais do que apenas um conhecimento intelectual, você experimentou a graça de Deus? Parece que está na moda ser evangélico. Mas o que é um evangélico, se não alguém que crê no evangelho? E aí nós precisamos perguntar, o que é o evangelho? E aí você, pastor, não faz pergunta difícil. Mas se nós não entendermos o evangelho, não entenderemos a graça. Porque o evangelho é a boa notícia de que Deus manifesta a sua graça para os pecadores. É isso que Paulo vai mostrar do capítulo 1 ao capítulo 3 de Romanos. Só que ele começa dando um passo atrás e explicando algo necessário para que nós compreendamos o que é a graça. Observe, volte a sua Bíblia para o capítulo 1, verso 18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Paulo, para falar do evangelho, para falar da graça, ele explica antes a triste realidade da humanidade sem Deus. Paulo fala sobre o pecado antes de falar da graça. Porque se nós não compreendermos a nossa triste situação, o nosso triste pecado, nós não compreenderemos a maravilhosa graça de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que não veio para os sãos, mas para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Então, somente aquele que reconhece o seu pecado é que está pronto para receber a graça de Deus. Sem o reconhecimento do pecado, a graça se torna graça barata, se torna algo vazio, não faz diferença para nós. Por isso, Paulo vai mostrar do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Esse é o grande assunto de Paulo nesses 3 capítulos. A miséria da humanidade sem Deus. Porque se o pecado não for amargo, Cristo não será doce para você. E é isso que Paulo então vai mostrar para nós. Ele começa falando que a ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus é a manifestação da justiça de Deus em relação ao pecado e ao mal. É como um juiz que sentencia um malfeitor. Isso é a ira de Deus. Deus fica irado com, o texto diz, toda impiedade e perversão. Quando Paulo fala a respeito de impiedade, ele está falando daquela atitude de alguém que vive como se Deus não existisse. Isso é ser ímpio. Em todo o Antigo Testamento, quando você lê os Salmos, por exemplo, começa com o caminho do ímpio e o caminho do justo.
E o caminho do ímpio é um caminho de alguém que não conhece a Deus. Ele vive como se Deus não existisse. Ele não precisa confessar isso com a boca, mas ele vive no seu coração com essa certeza de que Deus não existe. Ele vive sem temor a Deus. O salmista diz o louco em seu coração, não a Deus. Veja, ele não sai dizendo nas praças, mas ele o diz no coração, que não a Deus. O ímpio, então, é alguém que vive como se Deus não existisse. Paulo, então, fala que a ira de Deus está sobre todo aquele que vive dessa forma. Segundo, Paulo diz toda impiedade e perversão dos homens. A ideia de perversão tem a ver com questões de imoralidade, tem a ver com práticas imorais que são rebeldia contra a santidade e o caráter de Deus. Então Deus se ira do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E Paulo então vai descrever aqui como isso acontece. E interessante que ele está falando daqueles homens que se deparam com a idolatria, porque Deus se revela os seus atributos, Deus revela a sua divindade, o seu poder, Deus revela quem é a partir da criação. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. De modo que quando nós, seres humanos, olhássemos para o céu, olhássemos para a natureza, nós deveríamos levantar as mãos e adorar a Deus. Porém, Paulo diz que quando o homem olha para a criação, ele passa a adorar a criação no lugar do Criador. E deturpa a imagem de Deus numa imagem de seres criados por Deus. E o homem então cai em idolatria. É isso que o capítulo 1 vai dizer para nós. Olha o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Daí talvez você pergunte, e aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ela ainda é indesculpável diante de Deus? Paulo está dizendo que sim, porque tendo conhecido Deus por meio da criação, não o adorou como Deus. Então, aquela pessoa que vive na ilha mais distante, do continente mais distante, que nunca ouviu falar de Deus, essa pessoa está condenada por conta de, em vez de adorar o Criador, adora a criatura. Em vez de reconhecer a Deus como Deus, por meio das coisas que foram criadas, ela prefere adorar a si mesma ou adorar outras coisas. Então, Paulo está dizendo que essa idolatria fez com que Deus entregasse esses homens a si mesmos, aos desejos pecaminosos que surgem, que brotam nos nossos corações. E olha, Jesus disse que o nosso coração é mau. O nosso coração é corrupto, o nosso coração é a fonte de todos os nossos pecados. Não é o que entra de fora que contamina o homem. Jesus diz que é o que sai, é o que está dentro do coração. É assim com você e é assim comigo. O nosso coração é a fonte dos nossos pecados. Não pense, queridos, que nós somos bons e que não pensamos coisas ruins e que todo o pecado que vem de forma externa para nós. Não, a Bíblia mostra o contrário, é do nosso próprio coração que surge o pecado. Em outras palavras, nós não somos pecadores porque pecamos, é o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. Está na nossa natureza agora, depois de Gênesis 3,
O pecado faz parte da constituição de quem nós somos. Isso será a realidade até aquele dia em que o Senhor Jesus voltar e o nosso corpo será glorificado. E então o pecado deixará de fazer parte da nossa constituição, da nossa natureza. Enquanto isso, nós vamos conviver com o pecado todos os dias. Mas o fato aqui é que o pecado, a idolatria, fez com que Deus entregasse esses homens à perversidade, à imoralidade. E aqui Paulo, provavelmente escrevendo à igreja de Roma, tem na sua mente aquela sociedade romana. E se os irmãos sabem, a sociedade romana era uma sociedade altamente imoral. Altamente imoral. O casamento, por exemplo, era uma instituição puramente social com fins de procriação e status dependendo com quem você se casava. Mas não havia fidelidade conjugal, não havia amor conjugal. Inclusive, muitos homens eram bissexuais e muitas mulheres acabavam caindo no lesbianismo. É isso que Paulo vai falar aqui. Observe o verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, ou numa outra tradução, à imoralidade sexual, pelas concupiscências, ou seja, pelos desejos pecaminosos do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha o verso 26, mais uma vez, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Portanto, a perversidade está ligada à idolatria. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos isso, e Paulo está dizendo isso de novo. Quando o homem cai em idolatria, Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. E esse homem então cai em imoralidade. Por isso, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Esse é o primeiro grupo de pessoas a quem Paulo está falando. Mas ele não para aí. Vai para o capítulo 2 agora. Paulo vai tratar não daquele que simplesmente é um idólatra, é um imoral, é alguém que tem práticas imorais públicas, alguém que é depravado assim, claramente para as outras pessoas. Agora Paulo vai tratar daquele que é moralista, daquele que é bom cidadão, daquele que se você não conhecer, você diz que é um santo. No capítulo 2, Paulo vai tratar deste. E olha como é que ele começa. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Paulo está dizendo, olha só, quando você olha para aquele que é imoral, quando você olha para aquele que é idólatra, esse homem, e você se julga melhor do que ele, porque você não faz as mesmas coisas que ele, Paulo está dizendo, você se condena, porque na verdade, você faz aquilo que condena. Paulo então vai mostrar que mesmo aqueles homens que não caem em pecados tão baixos, em imoralidade tão explícita, mesmo estes homens não são justos diante de Deus, porque eles não se comparam à justiça de Deus, eles são ímpios, e a comparação que eles fazem é com o seu semelhante.
É aquele marido que diz assim, eu sou um bom marido, mas ele está dizendo isso olhando para os demais maridos ao seu redor. É aquele pai que diz, eu sou um bom pai, mas ele se considera um bom pai a partir dos seus semelhantes. É como um jovem que se considera íntegro, porque ele olha para os outros ao seu redor e ele diz, eu não sou como estes aí, eu sou melhor do que eles, eu não faço isso, eu não pratico esse e aquele outro tipo de pecado. Esse é o moralista que Paulo está descrevendo. Mas ele diz aqui que esse cai nos mesmos erros do outro. E é interessante nós observarmos isso. Observe o verso 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas. Quais coisas são essas? Talvez você pense, a imoralidade, a idolatria, mas Paulo descreve outras coisas que os outros também fazem. Observe, volte um pouco para o capítulo 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a terceira vez a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É isso que Paulo está falando no capítulo 2. Quais coisas? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, magnanimidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja a lista de pecados que Paulo está alistando, que Paulo coloca para nós e diz, você que condena o outro, você deveria olhar para si mesmo, porque você mesmo cai nos pecados que você condena. E Paulo então diz que não apenas o pervertido, não apenas o idólatra, mas o moralista, aquele que se acha melhor do que os outros, o bom cidadão que paga os seus impostos em dia, mas quando alguém liga, ele pede para o filho diz que o papai não está. Essa é a ideia. É aquele que condena os políticos corruptos do Senado e ao mesmo tempo fica com o troco a mais que o caixa do supermercado deu. É aquele que condena aqueles políticos profissionais que roubam do povo e ao mesmo tempo são desonestos, cobrando um preço a mais do que poderia pelo seu próprio trabalho. É esse o homem que Paulo está descrevendo no capítulo 2. É aquele pedreiro que cobra mais do que deveria. É aquele pintor que fica com o resto da tinta para si. É aquele professor que, em vez de dar a aula como deveria dar, faz corpo mole. É esse que Paulo está dizendo, o moralista. Então, Paulo está abrindo os nossos olhos para essa realidade de que o padrão de Deus é mais alto. Só que não para aí. Paulo vai falar não apenas do pervertido, não apenas do moralista, mas ele vai falar também dos religiosos. Observe comigo agora o capítulo 2, a partir do verso 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Abomina os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei.
Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo agora volta os olhos para os religiosos, para os judeus que se consideravam melhores do que os outros, pelo simples fato de serem judeus, pelo simples fato de terem recebido a lei de Deus. E nós sabemos que todo o período da antiga aliança, o único povo que recebeu instrução de Deus foram os judeus. Somente os judeus tiveram acesso à revelação especial de Deus, os oráculos de Deus. Somente os judeus tiveram acesso à promessa de salvação. Somente os judeus. Os outros não. E Deus deu a missão ao povo de Israel de ser como uma espécie de imã, pela forma como eles vivessem, praticando a lei, atraindo as nações vizinhas para que conhecessem o Deus de Israel. Porém, em vez de atrair os povos, os judeus quebraram a lei de Deus diversas vezes. E o que aconteceu? Se tornaram um motivo de vexame diante das nações. E o nome de Deus, então, foi por diversas vezes envergonhado entre as nações ímpias por causa dos judeus. É isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, o pervertido está debaixo da condenação de Deus, o moralista está debaixo do juízo de Deus, e o religioso está debaixo do juízo de Deus também. Não é o fato de ser judeu que salva. Se nós pudéssemos aplicar para nós, não é o fato de frequentar uma igreja evangélica que você, de fato, é salvo. Não é o fato de você ter nascido numa família evangélica. Não é o fato de praticar qualquer espécie de religião. Não é isso que produz salvação. Não é pela religião. É isso que Paulo, então, está demonstrando aqui. Então, nós temos uma análise completa. O ímpio, o que vive como se Deus não existisse. O moralista, que é ímpio também, mas ele não pratica os mesmos pecados abertamente, embora cometa outros pecados igualmente condenáveis diante de Deus. E nós temos o religioso, alguém que pratica, que fala, que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Os três estão debaixo da mesma condenação, porque não honraram o Deus verdadeiro. É isso que Paulo está demonstrando do capítulo 1 ao capítulo 3. E ele fala a respeito dos judeus. Olha o capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? A circuncisão era o sinal externo da antiga aliança, que demonstrava que alguém pertencia ao povo de Deus, que demonstrava que alguém fazia parte e tinha uma aliança com Deus. Isso era a circuncisão. Então, Paulo está dizendo qual era a vantagem, então, de ser judeu e de ser circuncidado. E ele responde no versículo 2, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo está dizendo, os judeus tiveram acesso à revelação de Deus, enquanto os outros não. Só que isso não adianta. Você pode ter acesso à revelação de Deus e continuar distante dele. Você pode vir à igreja todos os domingos e continuar vivendo debaixo de condenação da parte de Deus. Porque não adianta religiosidade. Não é isso que produz salvação. De modo que Paulo vai chegar a dizer assim, o verdadeiro judeu não é o que é circuncidado, mas é o que anda em obediência a Deus. Isso é incrível. Isso muda a forma de compreender, na verdade, toda a Escritura. Porque os judeus pensavam que eles eram o povo escolhido, separado de Deus. Mas o Novo Testamento ensina que não é o judeu de carne ou sangue, é aquele que nasceu de novo. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Então,
Paulo, no versículo 9 do capítulo 3, junta tudo isso que ele falou até agora. E ele diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo cita vários textos do Antigo Testamento para demonstrar isso. E ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nem judeu, nem gentio. Não há ninguém que produza algo que é aceitável a Deus. É isso que Paulo está demonstrando. Todos pecaram e estão debaixo da ira de Deus, da condenação justa pelos próprios pecados cometidos. Independente se judeu ou gentio, independente se idólatra ou religioso, independente se imoral ou moralista, todos estão no mesmo barco. E o barco está afundando. E o barco já afundou. Essa é a ideia. Percebam que antes de falar da graça, Paulo precisa demonstrar como o ser humano está distante de Deus. E como nós precisamos da graça de Deus. Porque se você não compreender a sua miséria espiritual, o seu próprio pecado, você jamais compreenderá a graça de Deus. Se você não estiver pronto para reconhecer o seu pecado, você não está pronto para receber a graça de Deus. Se você ainda se considera justo e bom, melhor do que os demais homens, você não está pronto para reconhecer a graça de Deus. É engraçado, uma vez estava evangelizando um grupo de crianças. E criança é assim: quem crê em Deus? Todo mundo. Eu. Quem crê em Jesus? Eu. Quem quer aceitar Jesus? Todo mundo. Quem é pecador? Eu. Um pecador que se entende pecador não diz eu com alegria. Bate no peito e diz: "Sê propício a mim." É assim que o pecador faz. Quando você está evangelizando uma pessoa, e você está falando do evangelho, e você apresenta o pecado, a lei de Deus, o padrão de Deus, que é impossível ao homem atingir, e essa pessoa não se tocou que é pecadora, ela não está pronta para crer no Senhor Jesus. Você pode dizer para ela assim: você quer aceitar Jesus? E ela vai dizer para você: quero. Mas essa conversão não vai ser verdadeira. Porque a graça só vai ser verdadeira se a pessoa entende que ela precisa da graça. Se ela não compreender isso, nenhuma confissão de boca vai fazer sentido e vai salvar. E esse é o problema de muitos que vivem e são criados dentro da igreja. São criados ouvindo o evangelho, mas nunca tiveram um encontro real com Deus, como o profeta Isaías, que se dobra diante de Deus e diz: eu sou homem impuro e vivo no meio de homens impuros. Eu sou pecador e eu vou morrer porque os meus olhos viram a Deus. Se você nunca teve esse encontro com a majestade de Deus, você não está pronto para receber a graça. Você não recebeu a graça, por mais que esteja congregando nessa igreja há muitos anos. É incrível pensar sobre homens notórios da história da igreja, que se converteram depois de grande, que se converteram depois de pastores. Eu poderia dizer para vocês, o próprio Martim Lutero, ele cuidava de uma igreja, ele pregava o evangelho, ele pregava a Bíblia,
mas não era crente ainda, até o dia que ele entendeu a sua miséria e entendeu que somente Cristo o substituía daquilo. E enfim os olhos dele foram salvos. Eu poderia falar para vocês sobre John Wesley. John Wesley se converteu quando voltava de uma viagem missionária para os Estados Unidos. Ele estava cuidando de um orfanato. E aí quando ele voltou, ele desceu do barco, do navio, e alguém estava lendo o prefácio do comentário de Romanos que Lutero havia escrito. E foi naquele momento que John Wesley se converteu, depois de ser um pastor. Eu não sei se essa é a tua realidade, mas essa foi a minha realidade durante muitos anos. Nascido na igreja, criado aos pés dos mestres na igreja, cordeirinhos do Senhor, todas as classes, cantava no Saracale da minha igreja, fazia jogral recitando versículo bíblico, e a dona Eunice, uma senhora muito gente boa, fala mais alto o versículo, aquelas coisas. Isso tudo, batizado aos 12 anos de idade, porém, salvo aos 17, quando o Senhor abriu os meus olhos para entender a miséria do meu pecado e a abundante graça de Deus. Se você não entender a sua miséria, você jamais entenderá a graça de Deus. É por isso que Paulo gasta 3 capítulos praticamente falando sobre o pecado, falando sobre a situação do homem perverso, do homem moralista, do religioso, para então falar da graça de Deus. E o que ele fala a respeito da graça? Observe comigo agora, capítulo 3, verso 21. Se ninguém é salvo por meio da obediência à lei, como então vamos ser salvos? Salvos do quê? Do julgamento de Deus, da ira de Deus. Mas agora, verso 21. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, o que Paulo está dizendo, que a salvação não é de modo algum pela obediência à lei, por isso, sem lei. Mas é pela justiça de Deus, e nós vamos ver que a justiça de Deus aqui é a graça de Deus, com outro nome, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, pelas Escrituras. A Bíblia testifica que só há um caminho de salvação, e esse caminho é pela graça, nunca foi pela lei. O capítulo 4, Paulo vai dizer que nem Abraão, nem Davi, que são as grandes referências do Antigo Testamento, foram salvos por meio da lei. Nunca houve salvação pela lei. Só um caminho de salvação do início ao fim. E esse caminho é Jesus Cristo e a graça de Deus em Cristo Jesus. É essa a ideia. Então, Paulo está dizendo que há uma boa notícia para você que se enxerga pecador, para você que se enxerga miserável, para você que se enxerga condenado diante de Deus. Há uma boa notícia: Deus salva pecadores pela sua graça. É isso que Paulo então vai demonstrar agora a partir do capítulo 3, capítulo 4, depois os desdobramentos disso no capítulo 5 até o capítulo 8, e enfim a carta aos Romanos. Mas olha o que ele diz. Ele vai citar algumas coisas importantes para nós. Visto que a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos entender algumas expressões. Ele fala primeiro sobre ser justificado. A palavra justificado tem a ver com uma declaração de Deus, nos considerando justos, não pelo que nós somos, mas por causa do que Cristo fez no nosso lugar. Isso é ser justificado, ser declarado justo
não por conta das suas boas ações, mas por conta do que Cristo fez no seu lugar. Isso é ser justificado. Depois, ele fala que essa justificação acontece por causa da redenção que há em Cristo. E aí nós precisamos entender o que é redenção. Redenção era uma palavra utilizada quando uma pessoa comprava um escravo e libertava esse escravo daquela situação de escravidão. É o que Cristo fez. Ele se entrega na cruz para nos comprar, para nos resgatar da escravidão ao pecado que nós nos encontrávamos. É isso que significa ser redimido por Jesus. Então Paulo fala que a justificação acontece por meio desta redenção que há em Cristo. E ele usa outra palavra. Como é que essa redenção acontece? Como que Jesus nos redime? Como que ele nos compra? Verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação. Palavra difícil, né? Mas nos remete ao Antigo Testamento, mais uma vez. Para compreender o Novo Testamento, você precisa do Antigo Testamento. E para compreender o Antigo Testamento, você precisa do Novo Testamento. Porque a Bíblia é um livro só, uma unidade. E propiciação tem a ver com os sacrifícios lá atrás da Antiga Aliança. Quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, uma vez por ano, matava-se um animal e o sangue daquele animal era levado ao Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E ali naquele lugar, sabe o que o sacerdote fazia? Ele espirrava o sangue do animal na tampa da arca, que era chamada de propiciatório. E quando aquele sangue tocava a tampa da arca, significava que Deus agora se tornaria favorável ao pecador. Que Deus não mais olharia para o pecador com fúria, com ira, com indignação, mas que por causa do sangue, Deus olharia para o pecador com graça, com misericórdia. Então, de modo que propiciar significa tornar favorável. Jesus Cristo nos tornou favoráveis a Deus. Ele estava reconciliando o pecador com Deus por meio do seu sacrifício. É isso que significa propiciação. Agora percebam que a graça de Deus, essa obra maravilhosa de Jesus, se entregando na cruz, no lugar do pecador. E essa entrega faz com que o pecador seja declarado justo, sendo pecador. Essa entrega faz com que o pecador seja declarado agora perdoado. Essa entrega faz com que Deus olhe o pecador com graça. Lembram da bênção arônica? No Antigo Testamento, diz assim: faça resplandecer sobre nós a tua face. Levanta sobre nós o teu rosto. Isso significa que Deus está sendo favorável para o povo, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quando há pecado, é como se Deus virasse o rosto para nós. Mas em Cristo Jesus, Deus não vira o rosto para nós, Ele nos olha favoravelmente, graciosamente. É isso que significa ser salvo pela graça de Deus. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos concedeu a sua graça. Agora, o que nós podemos aprender com isso? O que o sola graça, sola gratia, somente a graça, nos ajuda hoje na nossa vida, na nossa fé, na nossa caminhada com Deus. Porque é importante falarmos sobre esse sola, depois de 504 anos da Reforma Protestante. Eu quero fazer algumas considerações finais para nós. Primeiro,
A salvação, somente a graça, somente pela graça, exalta a Deus e humilha o homem. É isso que a salvação, somente pela graça, faz. Ela faz com que nós tenhamos uma visão elevada de Deus e uma visão real a respeito de quem nós somos. A graça de Deus pressupõe a nossa miséria, pressupõe a nossa humilhação. Sem a graça de Deus, nós continuaremos nos achando bons. Mas quando nós somos tocados pela graça, isso significa que nós entendemos quem nós somos de verdade. Um homem que não conhece a graça de Deus, não se conhece de verdade. Ele tem uma visão errada a respeito de si mesmo. Porque a graça de Deus exalta o próprio Deus e humilha o homem. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos sempre exaltar a Deus e nos humilhar diante desse Deus grande. Parece que a igreja evangélica de hoje não tem entendido quem Deus é. Não entende. Há uma ênfase exagerada na imanência de Deus, no Deus presente. Por que eu digo isso? Observe algumas letras de músicas. Eu quero deitar no teu colo. Eu ouvi uma letra outro dia que dizia assim: alguns te chamam de Senhor, alguns te chamam de Deus, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Não entende quem Deus é, não entende o tamanho desse Deus, não entende a graça maravilhosa de Deus. O homem se exalta, mas nós precisamos ter uma visão elevada de Deus, para que nos humilhemos diante desse Deus, porque Ele diz que aos humilhados, Ele concede a sua graça. Se você quer receber a graça de Deus, se humilhe na presença dEle. Agora, se você quer ser rejeitado por Deus, vá diante dEle com orgulho, vá diante dEle com altivez, vá diante dEle com justiça própria, vá diante dEle exigindo coisas dEle, vá diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo na minha vida, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu te servi por tantos anos, eu não sei por que isso está acontecendo. Senhor, eu ordeno, muda a minha sorte. Essa é a oração de muitos, porque não conhecem o verdadeiro Deus. Nós não podemos nos achegar diante de Deus com orgulho, nós precisamos nos humilhar diante do Deus Altíssimo, porque a graça de Deus exalta a Deus e humilha o homem. Por conseguinte, podemos entender que a arrogância, o orgulho, a altivez não fazem parte da vida daquele que foi alcançado pela graça. Você tem vivido de forma orgulhosa? Você tem manifestado o seu orgulho? Quando alguém chega para você e te questiona em relação a um pecado, a uma prática, qual que é a sua reação? Revidar? Se justificar? Você tem se mantido orgulhoso? O orgulho, queridos, é um pecado. É um pecado que traz grandes males para nós. Crentes orgulhosos não confessam pecado. Crentes orgulhosos não buscam ajuda entre os irmãos. Crentes orgulhosos não dão o braço a torcer para resolver questões e conflitos nos relacionamentos. Então, se você precisa de humildade, se você precisa lutar contra o seu orgulho, olhe para a graça de Deus, porque é olhando para a graça que você vai ser confrontado em relação a quem você é. Mas se você continuar com a sua arrogância, sem olhar para a graça de Deus, você vai permanecer
orgulhoso, permanecer ferindo as pessoas ao seu redor, permanecer sem resolver os conflitos da tua casa, porque você é orgulhoso. A salvação somente pela graça nos faz depender de Deus. Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos falar, mas somente a graça de Deus pode transformar uma pessoa. Só a graça. Eu não tenho como pegar a graça de Deus e colocar no coração de alguém. Eu converso com alguns pais que lutam com os filhos que estão afastados de Deus, ou porque nunca pertenceram a Deus, ou porque estão num momento de dúvidas na fé. E esses pais às vezes querem colocar a fé, a graça na mente dos filhos. Isso não é possível. Somente Deus pode fazer isso. Qual deve ser a sua postura? Joelho no chão. Oração. Dependência de Deus. Bom testemunho. Porque se você ficar forçando, sabe o que vai acontecer? Ele vai rejeitar ainda mais a graça de Deus. Porque ela não é imposta por homens. Ela é um chamado de Deus para aquele que Ele deseja salvar. Por fim, eu preciso falar isso a você que me ouve nesta manhã, mas que ainda não conhece a graça de Deus. Você que continua vivendo segundo a descrição de Paulo, como se Deus não existisse. Talvez sendo um moralista, tendo boas práticas na sociedade. Mas diante de Deus, você continua preso nos seus pecados. Independente da sua idade. Independente se você é uma criança ou se você é um idoso. Independente da tua condição social, do nível de escolaridade que você tem. Se você não reconhecer o seu pecado, você não vai receber a graça de Deus. E depois de ouvir tudo isso, nesta manhã, eu só tenho uma coisa a falar para você. Se arrependa dos seus pecados e confie que Deus salva pecadores pela sua graça. Se você ainda não fez isso, hoje você tem oportunidade de fazer. Para que você seja tocado pela graça de Deus e seja salvo. E para você, meu irmão, para você que já é crente, que a graça de Deus seja algo que vivifique a tua vida. Que a graça de Deus vivifique o teu coração no dia mau. Que a graça de Deus te console diante das dificuldades e dos sofrimentos desta vida. Como o apóstolo Paulo falou, a tua graça me basta. Que a graça de Deus te alcance todos os dias da tua vida. E que os teus pecados sejam perdoados por esta graça. E que você seja santificado por esta graça. E que esta graça cresça e cresça na tua vida. Esse é o meu desejo para você. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua graça. Somente a tua graça para salvar pecadores como nós. Para transformar as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus. Seja louvado e exaltado por tamanha graça, por abundante graça, ó Deus. E, ó Deus, transforma a vida daqueles que aqui estão e que não te conhecem ainda, para que sejam alcançados por esta graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre a maravilhosa graça de Deus. Encerrar o nosso culto com esta canção. E eu convido você, então, a se colocar em pé para cantarmos juntos sobre a maravilhosa graça.
maravilhosa desse Jesus. Não tem como fim, não é sem fim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil. É maior que o meu pecado, meu. O nome de Jesus engrandece e glória Em nome de Jesus, engrandecei e glória dai. Porque a nossa vida é inútil, mas a graça é superabundante. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Após o culto, teremos a nossa escola bíblica. Todos os irmãos estão convidados a participarem, os convidados, os visitantes, sejam bem-vindos, participem conosco da nossa EBD. Senhor, louvamos o teu nome. Nós te agradecemos por tanta graça e rogamos que esta maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus reunido em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa e esperada do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos.